Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí ao canal Geopolítica em 5 minutos e pouco. Hoje vamos falar sobre capitalismo de compadrio, tá? Tô aproveitando aí que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve em Davos, na Suíça, e ele citou brevemente esse conceito que eu acho muito interessante quando a gente pensa em Brasil, tá bom? Eu não concordo com toda a política econômica do Guedes, mas concordo com ele quando ele fala como é prejudicial o capitalismo de compadrio no Brasil. E no vídeo de hoje você vai entender esse conceito, como que isso afeta a sua vida, tá? Então eu peço seu like, peço que você curta, peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque quanto mais curtidas nós tivermos, maior vai ser o alcance desse vídeo através do algoritmo do YouTube, beleza? Então vamos lá que até o final do vídeo você vai saber. Bom, o que é o capitalismo aí de compadrio? O capitalismo de compadrio, ele seria um tipo de capitalismo extremamente ruim para uma nação. E no caso do Brasil, esse tipo de capitalismo, ele já não é de hoje, tá? Se você analisa historicamente, boa parte das grandes empresas brasileiras, em algum momento tiveram que ter relações muito íntimas, muito próximas de agentes públicos, o que é ruim. E por que é ruim? Porque acaba com a livre concorrência e nós, consumidores, acabamos aí pagando o pato. Como é que funciona? Essa expressão, capitalismo de compadrio, ela vem do inglês, crony, sendo que em inglês a palavra crony, ela não significa bem compadrio, ela significa comparsa, ou seja, algo errado, né? Comparsa são duas pessoas que cometem um crime. Como é que funciona na prática? Eu, Bruno, abri uma empresa e para eu poder crescer, eu vou precisar ou molhar a mão de agentes públicos através de suborno, ou eu vou ter que fazer caixa 2 para aquele partido que está no governo. Conhece? Agora, recentemente, alguma empresa envolvida nisso? Pois é. Quantas OS, organizações sociais, quantas empresas brasileiras aí só conseguem crescer porque tem que molhar a mão de um agente público, geralmente políticos, não é? E como é que funciona isso? De repente, eu, Bruno, para ganhar uma licitação de uma obra, por exemplo, eu precisaria pagar R$1 milhão, que era o valor real da obra. Na hora que vai para a licitação, eu e outras empresas oferecemos aí 10 milhões. 1 milhão para fazer a obra, 1 milhão para ficar para mim e os outros 8 milhões voltam para o agente público, voltam para o político através de caixa 2, doação de campanha, que vai ou para aquele político ou para o partido. Isso é muito ruim, porque aí se eu não participo dessa negociata, se eu não participo desse esquema, eu fico de fora. Eu conheço pessoas que não conseguem vender seus serviços para certos agentes do governo porque não fizeram parte desse esquema. Você conhece algum amigo que tem uma empresa e tentou ganhar uma licitação ou participar e não conseguiu porque não molhou a mão? Ou quantos que você conhece que de repente só conseguiram porque molharam a mão de um agente público? Isso é capitalismo de compadrio. Quando uma empresa privada se une a agentes públicos para poder assaltar o Estado, que é dinheiro de todos. E aí, por que isso é muito ruim? Não há livre concorrência, quem paga o pato é o consumidor e você não tem uma concorrência real. Como é que a gente pode mudar isso? Porque isso é inerente do sistema brasileiro, não é de hoje. Eu vou te dar um exemplo. A primeira capital do Brasil, Salvador, lá no século XVII, quando foi construída, teve superfaturamento. Olha só que doideira. Algo que aconteceu em 1600, lá vai fumaça. Então, não é de hoje que isso ocorre. A família real, quando veio para cá, algumas pessoas conseguiram vender produtos para a família real, chalaça. Por quê? Porque era amigo pessoal de Dom Pedro I. Então, essa mentalidade desse capitalismo de compadrio não é de hoje. E é por isso que o Brasil fica atrás em tantas áreas econômicas. Por quê? Porque tem essa mentalidade. Sabe outro momento que esse capitalismo de compadrio se mostra presente? Na burocracia. Porque uma empresa grande, ela consegue aguentar essa burocracia. Uma empresa nova, pequena, não consegue. Porque a burocracia é muito grande. E essa burocracia é feita para impedir a livre concorrência. Então é isso, não tem muito mistério. O capitalismo de compadrio é quando uma empresa, junto com agentes públicos, saqueiam o Estado, fazem obras, geralmente superfaturadas, muitas das vezes não é de boa qualidade, e esse dinheiro extra, que deveria ser usado em outras partes, vai para o político ou para o partido dele. Tá? E não é um partido só que faz isso no Brasil, são todos ou quase todos os partidos que estão envolvidos nessas negociatas. Como é que a gente pode mudar?
Como é que eu, Bruno, posso mudar? Como é que você que está me assistindo pode mudar? Votando em bons candidatos. Não me interessa se o candidato se diz que é de direita, de centro ou de esquerda. Verifica o que o partido dele faz quando comanda, por exemplo, uma prefeitura, ou quando esse partido governa um estado. Verifica lá as obras. Teve obra superfaturada? Porra, se teve, já olha para aquele partido pé atrás. Vê os candidatos daquele partido. Eles abrem mão das verbas públicas, dos jetons, do auxílio moradia, auxílio paletó, auxílios caralho a quatro. Se ele não abre mão, ou ninguém daquele partido abre mão, tem algo muito errado. Porque os caras ganham muito bem para representar a gente. Então eles não precisam penduricalhos todos, tá bom? Então é isso que é capitalismo de compadrio, essa é a forma que a gente tem como combater, e de fato, como o ministro Paulo Guedes disse, é muito prejudicial isso para o Brasil e para o desenvolvimento da nação brasileira, tá bom? Um abraço e até a próxima.